Olá pessoal, eu sou Natália Clemente e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre operantes verbais. Nós sabemos que linguagem é pensamento, mas não necessariamente a gente precisa se comunicar exclusivamente pelo meio oral, né, de forma verbal. Nós podemos nos comunicar através de artes, por exemplo, pintura, música, poemas, a gente pode se comunicar através de símbolos, a gente pode se comunicar através de figuras. Eu falo tudo isso por quê? Porque às vezes as crianças se comunicam, por exemplo, de uma maneira inadequada. Elas choram para querer água, por exemplo, e os pais reforçam esse comportamento. E elas entendem que toda vez que chorar vai conseguir a água, né? Isso não é um comportamento adaptativo. Então, a gente tem que tentar instalar nas crianças o mais fidedigno possível, um comportamento que seja o mais funcional e mais adaptativo possível. Por que eu falo isso? A gente sabe que as crianças com transtorno do espectro do autismo necessariamente têm alteração de linguagem, porque está intrínseco no diagnóstico, né? Então, essas crianças precisam ter durante a sua intervenção terapêutica trabalho com as questões de linguagem e de comunicação. Então, com base nisso, a gente sabe que Skinner, que é o grande pai da análise do comportamento aplicado, desenvolveu o que a gente chama de operantes verbais, que são 6. O tato, o ecóico, o intraverbal, o textual e a transcrição. Então, o que seria o ecóico para Skinner? Ecóico seria tudo aquilo que faz um eco da minha fala, né, com a da criança. Por exemplo, se eu falo, vamos fazer o som da chuva, shh, e a criança repete o ecóico, né, shh. Se eu falo, vamos fazer o som da abelha, zzz, e a criança repete o fonema da abelha, zzz, que é o Z, né? Então, se eu falo bola e a criança repete comigo, bola. Isso seria ecóico, o eco da minha fala, né? Pode ser uma frase também. Por outro lado, existe o mando. O mando é a habilidade de se fazer solicitações. Eu posso apontar para querer uma água, ou eu posso entregar uma figura e dizer para você que eu quero uma água, ou então eu posso dizer água ou eu quero água. Então, a habilidade de fazer uma solicitação, né? Já o tato é uma descrição. Eu posso tanto olhar a figura de uma bola e dizer é uma bola, ou ver a imagem de uma bola e dizer uma bola, ou escutar um carro passando na rua e dizer olha o carro. É uma descrição. Já o intraverbal depende da continuidade do meu discurso com o da criança, né? Então, assim, se eu falo, vamos cantar, parabéns, e a criança complementa, pra você, isso seria o intraverbal. Ou então, se eu perguntar pra ela, qual é o seu nome? E ela me responder, meu nome é João, ou João. Né? Isso seria o intraverbal, né? Já o textual é a capacidade de decodificar o que a palavra é escrita. Então, se a palavra escrita é sol, a criança não necessariamente tem que entender o que significa. Ela só precisa ter a habilidade de decodificar, saber que tem ali o que tem escrito ali é sol. Por outro lado, existe a transcrição, que se divide em cópia e em ditado. Então, cópia é como se fosse um ecóico escrito. Se eu escrevo a palavra uva, a criança tem que escrever a palavra uva exatamente como ela é. E ela não precisa necessariamente também entender o que significa uva. E, por fim, existe o ditado, que ela tem que escutar e escrever aquilo que está sendo dito. Então, se eu falo a palavra para ela sapato, ela tem que escrever sapato. Então, é isso. Só queria fazer um fechamento rapidinho de duas coisas que eu acho importante entre várias outras que existem. Mas, por exemplo, a gente tem que ter cuidado para não reforçar ecolalias que são comuns nos autismos, trabalhando bastante ecóico, tá? Porque a gente sabe que eles tendem a reforçar esse comportamento se a gente não tiver cuidado com o manejo que é feito ecóico. Outra coisa interessante do ecóico também é que às vezes a criança fica muito dependente da dica lá na frente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então eu falo bem assim, ou então ela fica ecoando e não consegue generalizar para o intraverbal. Por exemplo, eu falo bem assim, quer água? E ela fala, quer água? Ela fica ecoando no lugar de fazer o intraverbal, né? De responder o que eu estou querendo. Então assim, são só dicas que faz muito importante para quem trabalha com essas crianças de ter esse olhar mais específico, porque essas coisas de fato vão poder acontecer. Espero ter contribuído e que tenha dado tudo certo por aí. Tchau, tchau!